Romanos 12, de 9 até ao 21. Só um bocadinho. Eu vou ler então. Que o vosso amor seja sincero. Detestem o mal e pratiquem o bem. Amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Trabalhem e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com dedicação e fervor. Sejam alegres na esperança que têm. Tenham coragem nos sofrimentos e nunca deixem a oração. Repartam com os crentes necessitados e recebam bem os que procuram hospitalidade. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. Vivem em harmonia de sentimentos. Não procurem honrarias, mas aceitem as ocupações mais humildes. Não se envadeçam com aquilo que sabem. Não pagam o mal com o mal. Procurem antes de fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viver em paz com toda a gente. Meus caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos. Deixem que seja Deus a castigar, pois diz na Sagrada Escritura: a mim é que pertence castigar. Eu é que darei a recompensa. E diz também: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. E se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, farás com que a sua cara arda de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por este tempo em que nós podemos estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos a louvar o Teu nome, a poder ouvirmos e aprendermos juntos. Pai, te oro também, Senhor, por as pessoas que não têm esta oportunidade, pelos nossos irmãos que vivem perseguidos, como o exemplo que ouvimos há pouco, que não podem expressar a sua fé de forma livre e muitas vezes nós não damos o devido valor a esse privilégio. Pai, te oramos também pelo projeto que o André está a desenvolver na faixa de Gaza. Pai, que possas continuar a abençoá-lo, a dirigir, a dar-lhe sabedoria nos passos que vai tomar. E te oro pelas pessoas, pelos cristãos que diariamente servem naquele país. Muitos poderiam facilmente sair daquele país e irem para lugares mais confortáveis, mas abdicam desse conforto para servirem outras pessoas e levarem outras pessoas até ti. Pai, te oro, Senhor, Pai, por cada um deles, Senhor, para que tu possas renovar a sua visão e também continuar a dar encorajamento. No nome de Jesus. Amém. Então nós hoje vamos olhar para este padrão, amar sinceramente, e ver como é que ele se aplica numa área muito específica da nossa vida. Uma boa parte deste texto é usado por Paulo para demonstrar a relação entre amor sem limites e a nossa atitude para com aqueles que nos prejudicam. E quando este assunto é falado, a nossa cabeça viaja logo para grandes ofensas, como foi o caso daquele exemplo que eu dei na introdução. Mas para nós ficarmos ofendidos com alguém, não é preciso grande coisa. Às vezes basta um comentário que não caiu muito bem. Às vezes basta uma chamada de atenção que nós não aceitamos. Basta as pessoas não reconhecerem o nosso trabalho. Basta um amigo não cumprir com as expectativas que nós temos acerca dele. Parecem situações mínimas, mas muitas vezes levam-nos a afastar-nos das pessoas e a ficarmos magoados. Aquilo que Paulo nos alerta é para não nos deixarmos consumir por estes sentimentos. Eu não sei como é que é convosco, mas quando eu fico magoado com alguém, a minha tendência é ficar muito tempo a pensar naquele assunto. E esta é uma área que eu preciso de vigiar. Paulo é muito claro ao dizer: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E se nós temos razão, e quando nós estamos chateados nós temos sempre razão, quando nós temos razão é muito difícil largar os argumentos. É muito difícil abdicar da nossa razão. Porque de alguma forma isto faz-nos sentir superiores à pessoa que nos magoou. Faz-nos sentir bem. Mas aquilo que Paulo está a dizer é que não é um bom caminho para percorrer. A partir do momento
em que nós começamos a encher a nossa cabeça com pensamentos negativos acerca dos outros, até o momento em que nós começamos a agir com base nesses pensamentos, é um salto. Eu lembro-me de uma vez estar numa reunião em que alguém fez um comentário acerca de mim. E eu não consegui perceber onde é que a pessoa queria chegar com aquele comentário. E a reunião acabou tarde, eu fui para casa e continuei a pensar naquilo. Compartilhei com a Rosalina e a Rosalina disse-me que eu tinha que mudar de atitude. Felizmente existe alguma sabedoria lá em casa. Quando eu cheguei de manhã aqui à igreja, eu telefonei para a pessoa e tentei esclarecer com a pessoa de uma forma construtiva. E quando a pessoa começou a falar acerca daquele comentário que ela tinha feito, não tinha nada a ver com os filmes que eu estava a fazer na minha cabeça. Mas mesmo que a pessoa até nos tenha magoado intencionalmente, e isso pode acontecer, e vai acontecer, aquilo que Paulo sugere é: não façam justiça pelas vossas mãos, confiem em Deus. A vingança tem um fim mais destrutivo do que construtivo. Quando nós alimentamos o desejo de nos vingarmos de alguém, este desejo traz o pior que há em nós ao de cima. E quando nós alimentamos a nossa cabeça com este tipo de sentimentos e de pensamentos, estes sentimentos que vêm ao de cima é exatamente aquilo que Deus quer retirar da nossa vida. E por isso Paulo diz: detestem o mal. E aqui está implícito: detestem a vingança. A resposta que Paulo sugere às ofensas são, na realidade, duas linhas paralelas. E a primeira resposta é: façam tudo o que for possível para viver em paz com toda a gente. E esta é uma resposta mais no sentido preventivo, de cortar o mal pela raiz. Então, se por um lado nós precisamos de cortar com aqueles pensamentos que constantemente estão na nossa cabeça e que nos colocam uns contra os outros, nós também precisamos de colocar um travão às pessoas que constantemente vêm para o pé de nós e nos alimentam com intrigas e com conflitos. Conta-se a história de uma senhora, e eu vou dar o nome desta senhora: Inês. Então, a Inês foi chamada ao gabinete do chefe. E ela foi chamada porque as confusões que surgiam na empresa estavam todas relacionadas com ela. Cada vez que acontecia uma confusão, a Inês estava metida ao barulho. E o chefe então chamou a Inês ao escritório e relatou tudo aquilo que ele tinha descoberto, todas as confusões em que a Inês estava metida. A Inês então argumentou: as pessoas trazem os seus problemas para o pé de mim. Não sou eu que procuro os problemas das pessoas. As pessoas simplesmente vêm com os seus conflitos, com as suas intrigas e desabafam comigo. Aquilo que o patrão disse à Inês foi o seguinte: você sabe porque é que isso acontece? As pessoas acham que você é um caixote de lixo. As pessoas vêm para o pé de si, despejam todas as suas intrigas, todos os seus conflitos. Enquanto você não puser um travão nesse tipo de postura, as pessoas não vão parar. E muitas vezes nós acumulamos tanto lixo que acabamos por nos chatear com pessoas que nunca nos fizeram mal nenhum. É um bocado estranho que num texto que fala tanto sobre relacionamentos, que fala tanto sobre ofensas, que fala tanto sobre vingança, Paulo não diz nada acerca da validade dos argumentos. E talvez a razão pela qual Paulo faz isto é porque Paulo não está preocupado se nós temos razão ou não temos razão. O que Paulo diz é que a iniciativa deve partir daquele que foi ofendido. E aqui a grande primeira barreira que nós temos que vencer é o nosso orgulho. Enquanto nós estivermos agarrados aos nossos argumentos, enquanto estivermos agarrados à nossa razão, nada vai acontecer. Quando nós tomamos a iniciativa de perdoar, o nosso objetivo principal é reconstruir o relacionamento. E não é fazer com que o outro admita que nós temos razão. Paulo mostra-nos que o amor de Deus em nós expande o nosso coração. E o Rodolfo já tinha falado nisto nas 2 últimas semanas. Mas em outra passagem, Paulo mostra-nos o outro lado da moeda. Que os constantes conflitos apertam o nosso coração, tornam o nosso coração mais pequeno. Os constantes conflitos retiram a nossa capacidade de dar-nos bem uns com os outros. As pessoas vão sempre decepcionar-nos.
Nós vamos ficar sempre frustrados com as pessoas, vamos ficar magoados com as pessoas. Se nós não conseguimos perdoar, o nosso círculo de relacionamentos vai ficar cada vez mais pequeno, ao ponto de nós ficarmos completamente isolados. A segunda resposta que Paulo sugere às ofensas é uma atitude mais proativa, de fazermos o bem àquelas pessoas que nos fazem o mal. Basicamente aquilo que o Rodolfo tinha falado na semana passada, de tornar os nossos inimigos em nossos amigos. E Paulo mostra-nos um caminho radical. Orem pelos vossos inimigos. Peçam a Deus que os abençoe. Tudo o que Paulo está a sugerir neste capítulo são uma espécie de pedradas ao nosso orgulho. Eu sei que quando eu estou ofendido com alguém, a última coisa que me passa pela cabeça é orar por essa pessoa. É um caminho difícil. Mas viver de acordo com este padrão de amar sinceramente, este vai ser o resultado. E isto não tem nada a ver com aquilo que eu sinto. Se devo orar ou não devo orar. Se devo perdoar ou não devo perdoar. Tem a ver com uma decisão. Com a decisão de seguir o exemplo do próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo orou por aqueles que o crucificaram. Quando diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por fim, Paulo recomenda que nós ajudemos aqueles que nos ofendem. E mais uma vez aqui não se trata de uma atitude passiva. De esperar que as pessoas venham ter connosco, se humilhem ao ponto de pedir ajuda. Paulo está a sugerir uma atitude proativa, no sentido de estarmos atentos às pessoas que nos ofenderam, de socorrermos essas pessoas nas suas necessidades. E esta atitude ela não deve ser feita com o objetivo de tirar à cara um dia mais tarde o bem que nós fizemos. Mas aquilo que Paulo está a dizer é que as boas atitudes em relação às pessoas que nos ofendem vão ajudar a pessoa em questão a olhar-nos de forma diferente, a refletir um pouco acerca de nós. Paulo leva-nos a percorrer o verdadeiro caminho do perdão. Não é apenas aquele perdão em que nós esquecemos o assunto e reatamos um relacionamento superficial, mas um caminho do perdão em que leva-nos a orar pelas pessoas que nos ofenderam, que nos leva a socorrer as pessoas que nos magoaram. Este caminho que Paulo nos incentiva a percorrer é um caminho impossível sem a ajuda de Deus. É um caminho que nós não vamos conseguir fazer pelas nossas próprias forças. É um caminho que eu não consigo fazer pelas minhas próprias forças. É um caminho onde nós claramente vamos ficar a perder. Mas, segundo Paulo e segundo a Bíblia na sua totalidade, é o caminho certo a percorrer. E o próprio Jesus disse algo que reforça exatamente aquilo que nós estamos aqui a falar. Quando diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua razão. Negue os seus argumentos. Tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. A nossa vida, como cristãos, é cheia de pequenas decisões. E aquilo que Paulo procura demonstrar aqui em Romanos 12 é o padrão que deve servir de guia para essas mesmas decisões. E o padrão é amem sinceramente. Tal como eu disse, este não vai ser o padrão escolhido pela maioria. Se vocês falarem com os vossos colegas da escola ou colegas de trabalho, aquilo que eles vão dizer é tu tens as razões, tu tens os argumentos, viva a vida. Não te martirizes com esse tipo de problemas. Paulo concorda em relação à brevidade da vida. A vida é curta. Mas aquilo que Paulo diz é, a vida é curta, amem enquanto podem. Não vamos deixar que ofensas, comentários desagradáveis, expectativas frustradas retirem de nós a capacidade de amar. Deus quer caminhar o verdadeiro caminho do perdão connosco. E este caminho do perdão, ele começa no nosso interior, quando Deus começa a colocar em nós a necessidade de perdoar. Mas é um caminho que se materializa quando nós começamos a orar pelas pessoas que nos ofendem e começamos a socorrer e a ajudar as pessoas que nos magoam. Este é um trabalho que só Deus pode fazer. Mas é uma decisão que só nós é que podemos tomar. Vamos orar.
Deus Pai, obrigado, ó Pai, por este capítulo 12 de Romanos. Pai, que já aprendemos tanto ao longo destas últimas semanas com ele. Pai, queremos te pedir para que tu coloques e reforces em nós esta necessidade de te perdoar. Pai, te oro, Senhor, para que possamos ser uma igreja que não fica presa aos seus argumentos e às suas razões, mas possamos ser uma igreja onde o perdão é evidente, Senhor. Pai, queremos pedir, Senhor, para que este padrão que Paulo sugere aqui de amem sinceramente seja uma marca visível, tanto nas nossas vidas como indivíduos e como cristãos, mas também a nível da nossa igreja, Senhor. Pai, te oro tudo isto no nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, vamos responder àquilo que nós